Continuando aqui com a nossa cabecinha, vou dar uma explicação rápida sobre os olhos da Bia para vocês. Na boneca, eu vou usar os olhos de miçangas que ensinei para vocês. Se ainda não viu o passo a passo dos olhos, vou deixar o link no card aqui no canto direito do vídeo. Para as variações de olhos que eu já criei, eu sempre adapto materiais para chegar no resultado que eu imagino. Com os olhos de miçangas estou recriando a maioria dessas variações de olhos direcionais ou que abrem e fecham, além de estar criando uma variação nova e inédita. Mas como eu sei que muitas alunas não vão explorar esse potencial, vou dar algumas dicas de como usar outros tipos de olhos e de adaptações. Começando pelos que eu uso mais. Os olhos de acrílico, ou olhos realistas para bonecas e bebês reborn. Estes eu comprei na Puppet Store. Vou deixar o link do site e o contato deles no WhatsApp aqui embaixo do vídeo, na descrição. Continuando. Uma das variações que eu criei em 2024 e muita gente me pede para ensinar num curso gratuito, são os olhos direcionais, ou olhos que se movem. Vamos fazer essa variação na bebê Bia com os olhos de miçangas, mas vou mostrar para vocês como fazer com os olhos de acrílico também. Com os olhos de miçangas, eles não vão ter duas cores, mas vão olhar para cima, para baixo e para os lados. Esse era o principal objetivo quando criei essa variação, mas como olhos realistas redondos são muito mais caros que estes de acrílico, tive que improvisar. E assim nasceram os olhos de duas cores. É só você usar cola instantânea na beirada de um dos olhos e posicionar a beirada do outro contra a cola, segurando firme até a cola secar totalmente. Cuidado com os dedos e também com a íris do olho, para não manchar. E voilá! Olhos que se movem e mudam de cor. Gostaram da dica? Me conta aí nos comentários. E aproveita para já deixar sua curtida e compartilhar para apoiar o canal. Outras opções caso você realmente não ache formas de usar as duas primeiras, são os olhos de pino e os olhos resinados. Esses são os de pino. Você vai encontrar de várias cores e tamanhos, e também pode usar a criatividade para colorir ou adaptar eles à sua boneca. Esse é de 16 mm e todo preto. Já estes, são os olhos resinados com adesivo no tamanho G. Particularmente são os que eu menos gosto de trabalhar pela dificuldade de colagem deles no cotton, mas tenho feito testes com eles para projetos futuros. Pretendo usar os dois tipos em breve, em outros cursos. E por último, pode ser que você tenha olhos de boneca mas não queira usar dois pares em cada uma. Nesse caso, você pode usar apenas um par, basta pular o passo de aprofundar o local do olho com a bolinha de gude e colar o olho no lugar. Espero que pelo menos uma dessas opções seja suficiente para que você possa fazer a sua bonequinha de pano realista com olhos abertos. E vamos continuar a Bia. Agora eu vou fazer a colagem do cílio. No Dudu, usamos a tira na cor preta, mas na Bia, eu vou usar a tira castanho clara que ganhei de brinde com o par de olhos. No Mercado Livre você acha as duas opções de cores. Vou medir aqui na pálpebra superior. Vou cortar e usar esse primeiro para cortar o segundo. Pronto. Vou usar a cola de silicone fria para essa primeira colagem. Vou tirar o tecido de cima da cabeça porque vamos colar o cílio pelo lado de dentro. Vou passar a cola nessa parte, aqui viramos o tecido para dentro. Espalho um pouco com o dedo. Viro para o lado direito novamente, e coloco o cílio de dentro para fora, assim.
Agora vou modelar a pálpebra em cima da bolinha de gude. Vou colocar o tecido sobre a bolinha, e prender os cantos do olho com alfinetes. E vou deixar a cola secar totalmente para fazer a selagem do cílio. Com a cola completamente seca, já posso tirar o tecido de cima da bolinha para fazer a selagem do cílio. Isso vai impedir que os cílios se soltem com o movimento dos olhos da boneca. Olha a curvatura dessa pálpebra. Agora, para selar, vou usar o verniz vitral que usamos para fazer os olhos, mas vocês podem usar qualquer verniz transparente, seja de acabamento ou de cobertura. Eu vou usar este, porque é o que eu tenho disponível, e porque ele vai permitir que os olhos deslizem melhor por ser o mesmo material. Vou colocar sobre a bolinha de novo para continuar moldando a pálpebra. Vou dar uma apertada com o cabo do pincel para marcar bem a parte de cima da pálpebra. Pronto. Vou deixar secar. Enquanto seca este lado, vou repetir o processo no outro olho. Agora, com os dois cílios colados e selados, vamos continuar a escultura do rostinho. Lembrando que já ensinei essa escultura no bebê Dudu, então vou acelerar o vídeo, mas vou deixar gravando para vocês. Se ainda não assistiu todas as aulas do curso gratuito Bia e Dudu, vou deixar o link da playlist aqui no canto direito e também na descrição do vídeo que fica logo abaixo.
Vou prender o tecido aqui atrás para facilitar a escultura na frente. Com cuidado, vou soltar a pálpebra da bolinha de gude para evitar que o tecido rasgue com a passada da agulha. Vou endireitar os alfinetes no canto externo dos olhos para saber onde vão entrar com a agulha. Eu costumo deixar a marcação do olho ligeiramente mais baixa que a altura do canto interno. Vou puxar o tecido aqui em cima para abrir bem os olhos e prender com os alfinetes. Ficou ótimo! Agora, para que fique bem resistente aos movimentos dos olhos e ao atrito deles com o tecido, vou usar a termolina leitosa. Começo fazendo uma pré-pintura nos olhos, marcando a pálpebra e as olheiras da Bia. Vou usar a mesma cor da maquiagem que usamos nos corpos dos bebês. Começo passando em cima da pálpebra. E depois, por dentro dos olhos, em cima e embaixo. Passo o pincel aqui do canto para baixo, fazendo a olheira. E faço o mesmo no canto acima, para marcar a dobra da pálpebra. Repito o processo no outro olho. Retiro o excesso de pó com um pincel macio. Agora, com um pincel pequeno, vou aplicar a termolina leitosa sobre as pálpebras e na volta toda do olho, cobrindo onde fizemos a pintura. Coloco de volta os alfinetes e vou deixar secar. Agora já podemos terminar a escultura do rosto. Para continuar a escultura e deixar tudo uniforme, vou prender o tecido aqui atrás com costura. Também vou costurar as laterais até a metade da cabeça mais ou menos. Preciso deixar tecido solto o suficiente na parte de cima, para colocar os olhos e o apoio das sobrancelhas antes de fechar tudo.
Vou cortar essa sobra de tecido de onde já está costurado para não me atrapalhar. Agora, vou entrar com a agulha aqui atrás e sair no canto interno da boca. Coloco a agulha na lateral da boca, onde termina o fuxico que está por baixo, e puxo de volta para trás da cabeça, bem para cima, formando o sorrisinho da Bia. Olha que fofo! Vou repetir a marcação mais algumas vezes para que a linha não se solte depois. Já havia ensinado os cantos da boca na aula do Dudu, mas quis detalhar novamente porque a Bia vai ser mais sorridente que o irmãozinho. Nunca me canso de me surpreender com o que podemos fazer com um pouco de tecido, fibra, linha e agulha. Pronto! Vamos fazer o outro canto. Vou fazer as marcações com a caneta fantasminha e terminar de esculpir a boca. Vou deixar a câmera gravando para vocês.
Vamos esculpir também a divisa entre a boca e o queixo. Prontinho! Agora vamos voltar a trabalhar nos olhos. Finalmente a hora mais aguardada. Vou retirar os alfinetes e as bolinhas de gude, e colocar os olhos de miçangas que fizemos na aula complementar. Acreditem, não fiz nenhuma cabeça de teste antes, então tudo que sair daqui a partir de agora é tão novo para vocês quanto para mim. Com os olhos no lugar, eu vou fazer os cantos com a linha, começando pelos cantos externos. Vou entrar com a agulha bem no cantinho, no finalzinho dos cílios, passar por dentro do tecido na lateral do olho, e sair atrás da cabeça. Vou repetir esse movimento 2 ou 3 vezes para que a linha não se solte, sempre com muita delicadeza e cuidado para não rasgar o tecido. Por estar com a termolina, ele fica mais resistente aos furos da agulha, mas não indestrutível. Seja delicada. A marcação com a linha nos olhos serve para segurar o olho no lugar, desenhar melhor o formato do olho e dar profundidade ao olhar da boneca. Solto, ficaria sem definição e profundidade. Vou arrematar aqui atrás. Tome cuidado com a linha para não prender os fios dos cílios. Prontinho, agora eu vou reforçar a marcação interna que fizemos lá no início da aula, aprofundando mais o olhar e destacando o narizinho. Vou entrar com a agulha de trás da cabeça e sair no canto interno do olho. Passo por dentro do canto do olho e saio novamente atrás, puxando levemente para a parte de baixo da cabeça. Com esse movimento, quero marcar o canto do olho e arrebitar um pouco mais o narizinho. Daqui de trás, eu já puxo a linha para o outro olho, fazendo os dois cantos ao mesmo tempo. E vou intercalar os dois cantos até firmar bem a marcação e prender bem a linha.
e aqui eu já posso arrematar. Pronto, mais uma etapa concluída. Agora vou finalizar a escultura do rosto colocando o apoio das sobrancelhas acima das pálpebras. Já ensinei essa etapa na aula do bebê Dudu, então se ficar em dúvida é só acompanhar as aulas aqui no canal. O link do curso está na descrição, logo abaixo do vídeo. Agora vou só terminar de fechar a cabeça costurando a parte de cima do tecido aqui atrás. Na próxima aula vamos montar a cabeça, colocar as orelhas, fazer a pintura e terminar de montar nossa bebê Bia. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe para ajudar mais pessoas a terem acesso a este e outros conteúdos gratuitos. Até lá! E não perca as aulas complementares do curso dos bebês Bia e Dudu que já estão disponíveis no canal. Nossos bebês vão precisar de olhos, chupetas e cabelos, né?